Queridos, podem sentar, por gentileza. Eu gostaria de partilhar com vocês o texto que está no Evangelho de João, capítulo 21, Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, capítulo 21. Nós vamos ler até o versículo 19. João 21, 1 a 19. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. A verdade essencial que eu quero partilhar com vocês nesta noite é esta: Jesus não desiste de você. Ainda que você caia, ainda que você passe por uma crise, ainda que você esteja desanimado,
ainda que você tome a decisão de desistir, ainda que você o negue, ainda que você se capitule ao desespero, ainda que você reincida no erro, ainda que você desista de você mesmo, Jesus não desiste de você. Ele não abre mão do direito que tem de ter você para Ele. Ele não abdica do direito que tem de conquistar você com o seu eterno amor. Esta verdade é claramente observada na vida de Pedro. Pedro é o exemplo mais clássico que nós temos na Bíblia do que é ser homem. Um ser cheio de contradições, cheio de ambiguidades. Pedro é o retrato de um homem paradoxal. Ao mesmo tempo que ele revela coragem, ele transpira covardia. Ao mesmo tempo que ele faz avanços audaciosos, ele dá marcha rés, com a mesma velocidade. Ao mesmo tempo que ele faz declarações robustas na sua fé, ele tropeça nas suas palavras e nega a sua fé. Pedro mudou de endereço. Pedro mora em Campinas. Pedro mora debaixo da sua pele. O coração de Pedro bate no seu peito. O sangue de Pedro corre nas suas veias. Você tem o DNA de Pedro. Você é Pedro. E Jesus não desiste de você. Eu gostaria de só voltar a esse texto na conclusão da minha fala, porque meu propósito é apresentar a vocês de forma breve, nesta noite, Pedro. Quem é este homem? Este homem que foi o grande líder do cristianismo, tanto antes da sua queda como depois da sua restauração. A Bíblia nos diz que ele era de Betsaida, uma cidade às margens do mar da Galileia. A Bíblia diz que ele era filho de João, irmão de André. A Bíblia diz que ele era casado. A Bíblia diz que ele morava em Cafarnaum, quartel-general do ministério de Cristo. A Bíblia diz que ele era um empresário da pesca, sócio de Zebedeu, pai de Tiago e João. E a Bíblia diz que Pedro é levado a Cristo pelo seu irmão André, pois André era discípulo de João Batista. E um dia João Batista apontou para Jesus, que caminhava em sua direção, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E diz a Bíblia que André e outros, ouvindo esta palavra, desertam das fileiras de João Batista e passam a seguir a Jesus. E tendo André encontrado-se com Cristo, imediatamente o apresenta a seu irmão e diz: achamos o Messias, e leva Pedro a Cristo. Quando Pedro chega, Jesus disse: tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E diz a Escritura que a primeira cena específica, direta de Jesus com Pedro acontece lá em Lucas capítulo 5. Jesus estava ensinando uma multidão à beira-mar, e de repente ele diz para Pedro, tinha 2 barcos ancorados na praia, e Jesus entra dentro do barco de Pedro e diz para Pedro: afasta o barco, Pedro, porque Jesus queria aproveitar o espelho d'água como excelente veículo da voz para dirigir-se com mais clareza à multidão. E depois de ensinar a multidão, Jesus se dirige a Pedro e diz: agora vaze-te ao largo e lança as redes para pescar. E Pedro era um pescador profissional, e ele disse: Jesus, o mar não está para peixe hoje, trabalhei a noite toda, desse negócio aí entendo eu.
Então eu acho que vai ser um trabalho infrutífero, porque eu já tentei e não funcionou hoje. Mas de repente acende-lhe na alma um lampejo de fé, e ele diz: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E quando ele lança as redes, os peixes começam a saltar e pular. E diz a Bíblia que aquele barco se encheu de peixe, as redes começaram a se romper, e Pedro precisou fazer sinal para que aqueles que estavam com o barco ancorado na praia viessem ao seu auxílio, e os dois barcos ficaram cheios de peixes, quase a ponto de ir a pique. Quando Pedro viu essa cena, ele abandona para lá a rede, corre ao encontro de Jesus, se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, vai embora de mim, afasta-te de mim, eu não sou digno de estar na tua presença, eu sou um pecador. Ele sabe que está na presença de alguém que é maior do que um grande homem, ele está na presença do Deus Todo-Poderoso feito carne. Mais tarde diz a Bíblia que Jesus vai passar uma noite inteira em oração para escolher dentre os seus discípulos 12 apóstolos, e o primeiro nome da lista é Pedro. E Pedro caminha com Jesus, escuta Jesus, ouve os ensinamentos de Jesus, vê os milagres de Jesus, tem experiência de que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Até que agora, lá em Mateus 16, Jesus está no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá nos limites com o Líbano, lá em Cesareia de Filipe. E Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, Jesus pergunta assim: o que é que o povo comenta a meu respeito? Qual a opinião que o povo tem a meu respeito? E os discípulos responderam: Senhor, o povo não sabe quem tu és. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. O povo não sabe quem tu és, como não sabe até hoje. E Jesus se volta para os discípulos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era um falante inveterado, que não suportava que ninguém falasse na sua frente, responde de imediato no grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até aguardando um elogio de Jesus por essa fala tão clara, tão precisa, tão eloquente, tão robusta. Mas Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foram carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, você, Pedro, não está afirmando isso porque você descobriu essa verdade, porque isso foi produto da tua lucubração, porque isso foi resultado da tua pesquisa. Foi na verdade o meu Pai que revelou quem eu sou para você, porque a não ser que o Pai me revele para você, você não pode me conhecer como eu sou. E Jesus acrescenta isso: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós estamos aqui diante do versículo talvez mais complexo de toda a Bíblia para ser interpretado, Mateus 16, 18, porque da interpretação desse texto decorre o destino do cristianismo. A pergunta é: quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Alguns pensam que é Pedro, outros pensam que é a declaração de Pedro, mas eu entendo que a verdade irrefragável da Escritura é que o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Na verdade, na língua grega, é uma espécie de trocadilho na fala de Jesus. A palavra Pedro no grego é Petros, e Petros é fragmento de pedra. E a palavra Petra, sobre esta pedra, Petra é rocha, rocha inabalável. Você não encontrará em lugar nenhum da Escritura a Bíblia chamando um homem, seja ele quem for, de rocha.
Esse é uma metáfora usada exclusivamente para Deus. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. Aliás, Petros é masculino, Petra é feminino. O demonstrativo também ajuda a entender. Jesus não disse: tu és Petros, e sobre essa Petra eu edificarei a minha igreja. Ele diz: tu és Petros, mas sobre esta Petra eu edificarei a minha igreja. É assim no português. Por exemplo, eu digo esta Bíblia, mas se eu a coloco distante de mim e me afasto, eu digo essa Bíblia. É a mesma coisa no inglês. Se eu estou com ela, eu digo this Bible. Se eu a coloco longe, eu digo that Bible. Foi o que Jesus disse para Pedro: tu és Petros, mas sobre esta Petra eu edificarei a minha igreja. De tal maneira que Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Cristo é o dono da igreja, eu edificarei a minha igreja. Cristo é o edificador da igreja, eu edificarei. E Cristo é o protetor da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tendo os discípulos entendido com clareza quem era Jesus, diz Mateus 16, que Jesus vai começar a ensinar uma outra verdade para eles, que não tinha ensinado até então. Jesus começa a dizer para os discípulos que ele precisava ser entregue nas mãos dos sacerdotes, dos escribas, para ser preso, para ser condenado, para ser crucificado, para ser morto, para ressuscitar o terceiro dia. E esse mesmo Pedro, que acabara de fazer uma declaração tão robusta e precisa da sua fé, diz a Bíblia que chama Jesus à parte e começa a repreender a Jesus, dizendo: Senhor, de maneira nenhuma isso pode acontecer. Larga a mão desses pensamentos soturnos, larga a mão desses pensamentos doentios. O Senhor está depressivo demais, para de pensar em morte, pensa bem, pensa positivo, fuge desse caminho de cruz. E diz a Escritura que o mesmo Jesus que acabara de dizer: bem-aventurado és, Simão Barjonas, volta-se para ele e diz: arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Definitivamente a igreja não poderia estar sendo edificada sobre Pedro, porque Pedro é vulnerável, Pedro é instável. E a igreja de Deus não está construída sobre fragmentos. A igreja de Deus está edificada sobre a rocha que não se abala. Mas preste bem atenção, Jesus não estava dizendo com isso que Pedro estava endemoniado, não estava dizendo isso. Nem Jesus estava dizendo que Pedro era o Satanás, também não estava dizendo isso. O que Jesus está dizendo também não é para Pedro se arredar. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que esta insinuação ou sugestionamento melhor, para que Jesus fugisse da cruz, era um sugestionamento de origem satânica. O que Jesus está fazendo é mandando embora Satanás, que está induzindo Pedro a tentar Jesus a fugir da cruz. Se Satanás vai embora, Pedro fica. Pedro é apóstolo, Pedro é discípulo, nele eu vou continuar investindo. 6 dias depois, diz a Bíblia que Jesus sobe um alto monte para orar. Eu não sei que monte é esse. A tradição diz que é o Monte Tabor, outros dizem que é o Monte Hermon. Não importa o monte, importa que ele subiu para orar. E Lucas 9:28 diz que ele subiu para orar e orou, e levou consigo Pedro, Tiago e João. E Jesus ora e os discípulos dormem. O que dá prazer a Jesus dá cansaço neles. O que é o deleite de Jesus é fadiga para eles. E diz a Bíblia que no topo daquela montanha 4 milagres insólitos, extraordinários aconteceram. Primeiro, Jesus foi transfigurado na presença deles. O rosto de Jesus brilhava como o sol, as vestes de Jesus brilhavam como a luz. O segundo milagre, diz a Bíblia que aparece em glória conversando com Jesus Moisés e Elias, o representante da lei
e o representante dos profetas. E Lucas 9:31 diz que eles conversaram com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém, sobre o êxodo, sobre a nossa libertação que aconteceria na cruz. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envelopa, os envolve. E quarto milagre, de dentro da nuvem brota uma voz divina: este é o meu filho, o meu eleito, a ele eu vi. Diz a Bíblia que Pedro, sem saber o que estava falando, disse assim: Senhor, esse lugar é maravilhoso, é muito bom ficar aqui. Eu nem quero tenda para mim não, mas vamos fazer uma tenda. Uma vai ser para o Senhor, outra vai ser para Moisés, outra vai ser para Elias. Diz a Bíblia que ele não sabia o que estava falando. Por que ele não sabia o que estava falando? Estava falando uma grande bobagem, uma grande tolice. Estava cometendo um terrível equívoco doutrinário. Ele estava colocando Jesus no mesmo patamar do representante da lei e do representante dos profetas. Ele estava colocando Jesus no mesmo nível de Moisés e Elias. E Jesus não é apenas um grande homem, Jesus é único, Jesus é incomparável, Jesus é absoluto, Jesus é exclusivo. Ele é o eterno Filho de Deus. Tanto é fato que quando a cena acontece e a nuvem desaparece, quando eles abrem os olhos, não tem mais Moisés, não tem mais Elias, e o próprio Deus falou de dentro da nuvem: este é o meu filho, o meu eleito, a ele eu vi. Descem do monte e Jesus já encaminha para Jerusalém, já caminha para a cruz. Naquela semana Jesus ressuscita Lázaro. No outro dia tem uma festa, um banquete para Jesus, lá em Betânia. E Jesus então, declaradamente, publicamente, admite ser o Messias. E entra em Jerusalém cavalgando um jumentinho. A multidão que viu o milagre da ressurreição de Lázaro, a multidão que desabalava das diversas cidades da Galileia, ao verem Jesus com ramos, com palmeiras, com vestes, vão proclamando e cantando: bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E a multidão canta, e a multidão celebra, e Jesus entra, até que chega no portão central, de frente para o templo, e diz Lucas que Jesus começa a chorar. Na mesma medida que o povo celebra, Jesus chora. E Jesus chora porque ele sabia o que aconteceria em Jerusalém. Ele chora porque sabia que aquela cidade iria ser invadida, pisada, queimada, destruída. Ele chora porque Jerusalém não havia aproveitado o tempo da sua oportunidade. E diz a Bíblia que Jesus chega para Pedro e para João e diz: preparem-me um local adequado para que eu possa participar da Páscoa com vocês. E Pedro e João vão preparar o cenáculo, uma sala especial, com os elementos da Páscoa. E diz a Bíblia que a partir do capítulo 12, capítulo 12 de João, Jesus não fala mais com o povo, Jesus não fala mais para a multidão. Jesus ensinou, Jesus fez milagres, e o povo incrédulo, o povo rejeitando, o povo abandonando, e chega um momento que Jesus não fala mais para o povo. Agora Jesus vai se concentrar apenas nos seus discípulos, e eles entram então para o cenáculo, e é a hora da Páscoa, é a hora da refeição, e eles se assentam. E era um costume da época, tradição dos judeus: ninguém se assentava à mesa sem lavar os pés, sem lavar as mãos. Eles estavam vindo de Betânia, os pés empoeirados. As mesas não eram altas como as nossas, em que os pés ficavam debaixo da mesa, os pés ficavam expostos. Mas aquele era o trabalho de um escravo. Se houvesse mais de um escravo na casa, era o trabalho para o escravo mais simples da casa. E quem tomaria a iniciativa de lavar os pés uns dos outros? Diz o evangelista Lucas que, em vez de eles estarem com esse espírito de humildade, disputavam entre eles: quem de nós é o maior? Quem de nós é o mais importante? Quem de nós merece mais reconhecimento? Quem de nós deve se assentar no lugar de maior destaque? E diante desse sentimento deles, diz a Escritura que Jesus se levanta da mesa e os choca, não com palavras, mas com atitudes. Tira sua roupa de cima, se cinge com a toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Certamente eles estão perplexos, chocados, até que Jesus chega diante de Pedro. Pedro está horrorizado com a cena.
Ele conhecia, todos sabiam que Jesus era o Mestre e o Senhor, e Jesus não podia se entregar a uma posição tão humilhante de um escravo. E quando Jesus chega diante de Pedro, Pedro pergunta assim: Senhor, o Senhor vai me lavar os pés a mim? E Jesus olha para ele e diz: Pedro, o que eu estou fazendo você não está entendendo agora, você vai entender mais tarde. Ele ganha coragem e diz: Senhor, de modo nenhum tu me lavarás os pés, eu não vou aceitar isso, eu não posso aceitar isso é demais para o Senhor, eu não posso de jeito nenhum permitir que o Senhor se humilhe a esse ponto, o Senhor não vai me lavar os pés. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí ele era do 8 ou 80, disse: então Senhor, capricha, dá um banho completo, lava minha cabeça, lava tudo, eu quero um banho completo. E Jesus: não, Pedro, você não está entendendo. Você não precisa de um banho completo. Vocês já estão limpos. Nem todos, porque Judas não está limpo. Só precisam lavar os pés. O que Jesus está querendo dizer com isso? Sabe o que significa? É que você só recebe um banho na vida toda. É o lavar regenerador do Espírito Santo. A conversão acontece uma única vez e não tem necessidade de repeti-la. Você foi justificado, seus pecados foram cancelados, você foi lavado, você tomou um banho da graça de Deus, mas agora, mesmo tendo você o selo do Espírito Santo, mesmo tendo você seu nome escrito no livro da vida, enquanto você caminha por este mundo, você precisa ser purificado contínua e diariamente. Aí Jesus volta, se assenta e diz para eles: vós me chamais o Senhor e o Mestre, e fazeis bem, porque eu sou. Bem-aventurados sois, sabendo essas coisas, se as praticardes. Notem isso, não é feliz aquele que sabe, é feliz aquele que sabe e faz. Porque você não é o que você sabe, você é, sobretudo, aquilo que você faz. E Jesus fala para eles o seu amor. Eles estão angustiados porque Jesus falou de partir. Eles sabem que nos bastidores do poder eclesiástico a morte de Jesus estava sendo tramada. Eles sabem que Jerusalém está vivendo um clima de muita tensão, em que já as forças do mal se mancomunavam e urdiam um plano maligno para levar Jesus à morte. E Jesus está falando de morrer, e Jesus está falando de partir, e eles estão aflitos, eles estão desesperados, mas lá no capítulo 12, é Jesus quem está aflito, é Jesus quem está com a alma angustiada, e ele diz: mas não beberei eu o cálice que meu Pai me deu, fugirei eu desta hora, porque para esta hora que eu vim. Mas aquele que está ferido e aflito é que vai dizer para os discípulos assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E ele começa a falar do céu, ele começa a falar da casa do Pai, ele começa a falar da segunda vinda, ele começa a falar da reunião para sempre que os discípulos terão com ele começa a falar do Espírito Santo que virá para estar para sempre com eles. Ele começa então a encorajá-los, dizendo o seguinte: olha, eu quero que vocês entendam que eu estou com vocês, eu quero que vocês entendam que o Espírito Santo não vai abandonar vocês, eu quero que vocês entendam que vocês precisam se amar uns aos outros, eu quero que vocês entendam que o mundo vai odiar vocês, mas agora eu vou orar por vocês, para que Deus os preserve, para que Deus os guarde. Jesus desmascara Judas. Jesus celebra a ceia, pegando o pão, partindo, diz: este pão é o meu corpo, que é dado por amor de vós, tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Tomou o cálice, diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, tomai e bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu retorne para vós. E diz a Bíblia que, tendo eles cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Já era noite, quinta-feira à noite. Quando saem do cenáculo, Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, Satanás requereu você para peneirar você, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Caminha mais um pouquinho e Jesus se dirige ao grupo dos 11, dizendo o seguinte: olha, nesta noite todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E Pedro olhou para Jesus espantado e disse: Senhor, deixa eu dizer uma coisa, eu acho que o senhor não me conhece muito bem, não.
Eu quero dizer uma coisa para Jesus, para o Senhor: olha, ainda que todos te deixem, eu jamais te deixarei. Senhor, eu até não acredito que os outros vão aguentar o tranco, eu acho que a corda vai roer do lado deles, mas pode contar comigo, eu sou um cara matuto, a corda não vai roer do meu lado, conta comigo, eu não te abandono de jeito nenhum. Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro incha o peito de autoconfiança, de Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a prisão, por ti eu darei a minha própria vida. E eles caminham para o Getsemane, naquela noite fatídica. Quando chegam naquele jardim, prensa de azeite, Jesus deixa os 8 discípulos para trás, chama Pedro, Tiago e João, começa a caminhar mais um pouquinho com eles, abre o coração para eles e diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai. E diz a Bíblia que Jesus avança um pouco mais, se ajoelha, coloca o rosto no chão, e diz Hebreus 5,7 que ele ofereceu forte clamor e lágrimas àquele que poderia livrá-lo da morte. E Jesus então começa a orar e começa a chorar, começa a orar e começa a chorar, e ele chora e ora, chora e ora, chora e ora, e diz: Pai, se possível passe de mim este cálice, mas se não é possível passar de mim este cálice, então faça-se a tua vontade. E Jesus se volta para Pedro, Tiago e João, eles estão dormindo, e Jesus não se dirige aos 3 não, Jesus se dirige a Pedro, diz: Pedro, nenhuma hora pudeste vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus os deixa, volta para o mesmo local, põe o rosto no chão, se ajoelha e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora, e diz: Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E ele se levanta e vai lá, Pedro, Tiago e João estão dormindo de novo. Aí Jesus volta e prostra com o rosto no chão, e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora, e diz a Bíblia que a agonia é tal, a angústia é tal, a luta é tão titânica, que Jesus não molha o chão apenas com as suas lágrimas, mas molha o chão com o seu sangue, porque o seu suor se transforma em gotas de sangue. E um anjo do céu vem para consolá-lo. Jesus se levanta, fortalecido, consolado, resoluto, e ele vai lá no grupo dos discípulos, Pedro, Tiago e João, eles ainda estão dormindo, e Jesus os acorda, diz: ainda dormis e repousais, levantai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. E quando eles acordam atabalhoados, o jardim está todo iluminado, uma turba vai entrando no jardim, uma guarda romana, que era aproximadamente 600 homens, também os guardas do templo, liderados por Judas Iscariotes, com paus, com espadas, com porretes, como se Jesus fosse um grande perturbador da ordem social, alguém queria provocar uma rebelião naquela noite. E diz a Bíblia que Pedro, ainda meio acordado, meio dormindo, meio atabalhoado, pega a sua espada e tenta decepar o pescoço do servo do sumo sacerdote, ruim de pontaria, consegue cortar a orelha. E Jesus diz para ele: Pedro, bota a tua espada na bainha, porque quem vive da espada morrerá. Se eu precisasse de ajuda, Pedro, eu rogaria ao Pai, ele mandaria aqui mais de 12 legiões de anjos. O que são 12 legiões de anjos? 72 mil anjos. E diz a Bíblia que então prendem a Jesus, não porque Jesus foi vencido, porque ele se entregou, porque havia chegado a sua hora. E diz a Bíblia que os discípulos se dispersam. Pedro vai seguindo a Jesus de longe. De longe ele percebe que levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote. Ele vai juntamente com João e consegue entrar na casa do sumo sacerdote, e diz a Bíblia que lá havia um braseiro, a noite era fria, e Pedro se ajunta ali na roda dos escarnecedores para se aquecer, quando passa uma criada, aquela que atendia a porta, diz: eu conheço você,
Você é o discípulo deste homem que está sendo julgado aí. E diz Mateus 26, 70, que ele diz: não, eu não sei o que você está falando, eu não conheço esse homem. E negou conhecer a Jesus. Daqui a pouco passa outra pessoa e diz: não, você é um dos deles sim, eu conheço você. E diz Mateus 26, 72, que Pedro, que negara a Jesus, agora jura que não conhece Jesus. Eu juro que não conheço esse homem, eu juro por Deus que eu não sei quem ele é. Mas a Bíblia diz que Pedro era um camarada tão falante, que até na hora da tribulação ele continuava falando, e de repente ele está falando, chega alguém que era até parente dos súditos do homem que ele cortou a orelha, disse: rapaz, esse sotaque galileu seu não me engana, esse jeito galileu você falar, você é um dos discípulos dele sim. E diz a Bíblia em Mateus 26, 74, que o Pedro que negara, o Pedro que jurara, agora blasfema, fala palavrão, ele começa a xingar: eu não sei quem é esse homem. E nesse momento o galo canta, e Jesus crava o olhar nele. Diz a Bíblia que ele desata a chorar amargamente. O texto grego traz a ideia de que água podre brotando de dentro dele. E Pedro sai naquela noite, talvez chutando as pedras no meio daqueles olivais, vai para casa, alaga o seu leito, vira de um lado para o outro, angústia, desespero. Galo canta, se apavora, negou a sua fé, negou o seu Senhor, negou o seu nome, negou o seu apostolado. Pedro é nada, nem fragmento de pedra, ele é pó. Naquela quinta-feira à noite, Jesus está sendo cuspido, espordoado, e Pedro está distante. 6 horas da manhã da sexta-feira, o Sinédrio se reúne para formular uma nova acusação contra Jesus, acusação de rebelião, de sedição, e Pedro não estava lá. 9 horas da manhã, Jesus Cristo sai condenado à morte cruz no pretório romano, e Pedro não estava lá. 9 horas da manhã, Jesus é pregado lá naquela cruz, e Pedro não estava lá. Jesus passa daquela cruz 6 horas, de 9 da manhã às 3 horas da tarde, e Pedro não estava lá. Jesus morre às 3 horas da tarde, e Pedro não estava lá, nem sequer para lhe oferecer um sepultamento digno. Foi preciso que José de Arimateia e Nicodemos fizessem isso. Sepultaram Jesus, e Pedro não estava lá. Aquele sábado inteiro, Pedro estava ausente. Domingo de manhã, as mulheres vão ao sepulcro, e Pedro está trancado numa casa com medo dos judeus. Quando as mulheres vão pensando: quem vai remover a pedra está removida. E diz a Bíblia que Maria Madalena desabaladamente corre onde estava Pedro e João, diz: olha, a pedra não está lá, o túmulo está vazio. E diz a Bíblia que Pedro e João começam a correr. João era o mais novo, chega na frente, Pedro era o mais ousado, entrou primeiro, mas retornam para casa, e Maria Madalena volta para o túmulo. De repente o anjo aparece e diz: por que você está procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou, ele não está mais aqui como ele havia dito. Existe uma mensagem: ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que eu quero encontrar com eles na Galileia. Por que mencionou o nome de Pedro em Marcos 16, 7? Pedro não era discípulo? Por que Jesus fez questão que o anjo desse esse recado, que Pedro não podia faltar no encontro? É porque a essas alturas Jesus sabia que Pedro já tinha desistido de ser discípulo, já tinha desistido de ser apóstolo, mas Jesus não desistiu de Pedro. Imagina essa viagem, mais de 100 quilômetros de Jerusalém a Galileia, a pé. Eu imagino que cada passada que Pedro dava era uma fisgada na alma, era uma martelada na consciência. Eu imagino que ele devia pensar assim: Jesus vai acabar comigo, ele vai arrasar comigo, ele vai botar o dedo no meu nariz, ele vai dizer que eu sou um covarde, que eu sou um fracasso, que eu prometi e não cumpri, e eu sou uma negação mesmo, e eu vou ser humilhado, e eu vou ser arrebentado emocionalmente. E ele vai pensando essas coisas. Quando ele chega na Galileia, Jesus não está lá, e ele diz para os seus colegas assim: eu vou pescar. Alguns pensam que Pedro disse isso porque ele era um homem que não podia ficar de braços cruzados, ele tinha que trabalhar. Outros pensam que Pedro disse isso porque ele tinha que ganhar o pão de cada dia. Eu penso que não é nada disso. Eu penso que quando Pedro diz assim: eu vou pescar, ele está dizendo assim: acabou meu sonho, acabou meu projeto, não dá mais para ser apóstolo,
Eu vou voltar à minha empresa, eu vou voltar ao meu passado, eu vou ter que retomar os meus sonhos antigos. Chega dessa ideia de esperar ser restaurado, acabou meu sonho. E porque ele era um líder, preste atenção nisso, liderança é sobretudo influência, os outros disseram, também nós vamos contigo. Um líder nunca é neutro, ou ele é uma bênção, ou ele é um problema. Naquela noite, eles não apanharam nada, nem um lambarim. Quando o homem se afasta de Deus, nem para pescador serve mais. E foi naquela madrugada, no romper da alva, talvez ainda no lusco-fusco da noite, eles estão voltando da pescaria, a menos de 100 metros da praia. Um personagem desconhecido começa a caminhar pela praia, e esse personagem lá de longe clama para eles lá no mar, uma palavra doce, meiga e eterna: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles responderam frustrados: não apanhamos nada. E o personagem lá da praia diz: lancem a rede à direita do barco e achareis. E eles lançam, e de repente 153 grandes peixes começam a saltar na rede. João diz: é o Senhor, Pedro, é o Senhor, Pedro, ele está aqui, Pedro. E Pedro larga as redes para lá, bota a sua roupa e sai nadando, e encosta em Jesus com o coração acelerado. Vai ser agora, ele vai acabar comigo, eu vou botar o dedo no meu nariz. Quando eu chego, eu tomo um susto, porque ali tem um braseiro. E sabe por que tinha um braseiro ali? Porque os dois únicos lugares que aparece a palavra braseiro no Novo Testamento foi o lugar onde Pedro negou Jesus e o lugar onde Jesus restaurou Pedro. Jesus está dizendo o seguinte: Pedro, eu quero armar a cena da negação, eu quero curar suas memórias, eu quero curar suas reminiscências, eu quero fazer uma asepsia na sua alma, eu quero limpar toda a sujeira da lembrança amarga da sua queda e do seu fracasso. Quando Jesus diz: lancem a rede à direita do barco e achareis, sabe por que Jesus disse isso? Porque foi numa pescaria milagrosa que Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Pedro, eu sou o mesmo que chamou você, eu estou aqui para restaurar você, eu sou o mesmo que um dia chamou você para ser pescador de homens. Eu quero dizer para você, Pedro, que eu não desisti de você, que eu não abro mão de você, que eu sou Jesus que chamou, e eu sou Jesus que agora vai restaurar a sua vida. Quando ele chega, não tem repreensão, tem um braseiro para aquecê-lo, tem pão e peixe para alimentá-lo. E Jesus diz: pode trazer mais peixe aí. Jesus dá de comida para eles. Depois que eles estão aquecidos e alimentados, Jesus se dirige a Pedro e diz assim: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Que outros? Alguns dizem que Jesus estava perguntando assim: Pedro, tu me amas mais do que as redes, do que a pesca, do que a empresa, do que o dinheiro, do que a profissão? Mas não era isso que Jesus estava perguntando. Jesus estava perguntando assim: Pedro, tu me amas mais do que os outros me amam? Mas por que Pedro deveria amar a Jesus mais do que os outros? Não bastaria Pedro amar a Jesus igual aos outros? Por que Jesus perguntou isso? Porque lembram lá na quinta-feira à noite, quando Jesus caminhava para o Getsemane e Pedro disse: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que ele estava dizendo? Jesus, eu te amo mais do que os outros. Pedro, então Jesus está perguntando para ele: você pensa a mesma coisa, Pedro? Você acha ainda que me ama mais do que os outros mesmo? Você se considera ainda melhor do que os outros? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Agora não pergunta se ama mais. E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então pastoreia as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas?
E Pedro se entristeceu pelo fato de Jesus ter perguntado a terceira vez: tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. A pergunta é: por que Jesus perguntou para Pedro 3 vezes? Porque Pedro tinha negado a Jesus 3 vezes. Jesus está dizendo o seguinte: para cada vez que você negou Pedro, eu quero lhe dar a oportunidade de você reafirmar o seu amor, porque onde você caiu é onde eu vou levantar você, porque onde abundou o pecado, a graça vai superabundar. Se fosse um jogo, eu colocaria da seguinte maneira: quando Pedro negou Jesus pela primeira vez, Pedro começa a perder o jogo de 1-0. Quando Pedro nega Jesus 2 vezes, Pedro perde o jogo por 2-0. Quando Pedro nega Jesus a terceira vez, Pedro perde o jogo por 3-0. Aí Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. 3-1, Pedro. Segunda vez: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor, tu sabes. 3-2, Pedro. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. 3-3, Pedro. Pedro, segue-me. 4-3 para a restauração. Jesus virou o placar do jogo da sua vida. Ele é o Deus da restauração. Mas é verdade, irmãos, que na língua grega esse diálogo é muito mais rico do que nós podemos entender na língua portuguesa. Porque quando Jesus perguntou para Pedro assim a primeira vez: Pedro, tu me amas? Jesus usou o verbo agapau, da palavra ágape, que significa amor sacrificial. Jesus está perguntando assim: Pedro, você me ama a ponto de dar sua vida por mim? Petros agapas-me. Tu me amas com amor ágape? Pedro responde para Jesus não da maneira como Jesus perguntou-lhe. Pedro responde a Jesus com outro tipo de amor, amor filéu, que é amor de afeição, de amizade. Pedro respondeu: Filose, eu gosto do Senhor, mas eu não tenho coragem de dizer que eu te amo a ponto da minha vida por ti. Quando Jesus pergunta a segunda vez, Jesus usa o mesmo verbo, Petros agapas-me. Tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de dar a tua vida por mim? Pedro não tem coragem de responder a pergunta de Jesus da mesma maneira e responde do mesmo jeito: Filose, eu apenas gosto do Senhor com amor filéu, mas eu não tenho coragem de dizer que eu te amo com amor ágape. Por que Pedro se entristeceu da terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Jesus agora vai usar o mesmo verbo que Pedro estava usando para responder, com o verbo filéu. Jesus pergunta assim: Petros fileis-me? Tu me amas com amor filéu? Tu gostas de mim? Tu tens afeição por mim? E Pedro respondeu do mesmo jeito: Filose, eu gosto do Senhor. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Está vestindo a túnica da humildade, dizendo: Senhor, eu não vou querer ser melhor do que os outros, eu não vou fazer uma promessa que eu não vou poder cumprir. Eu gosto do Senhor, e eu não preciso dizer mais nada, porque o Senhor conhece o meu coração. Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Agora notem vocês que Jesus não está aqui apenas restaurando Pedro, Jesus está aqui restaurando o ministério de Pedro. Porque a primeira vez Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. E a palavra apacentar é diferente da palavra pastorear. A palavra apacentar no grego traz a ideia de alimentar, como você alimenta uma criança, uma mãe alimenta a criança no colo. E notem que Jesus não falou ovelhas, ele falou cordeiros na primeira vez. Os cordeiros são as ovelhinhas tenras, talvez os neófitos, talvez as crianças. E Pedro deveria cuidar no sentido de alimentar as crianças e os neófitos. A segunda vez Jesus diz: então pastorei as minhas ovelhas, que tem todas as implicações do pastoreio, do ensino, da disciplina, do cuidado, da direção, da proteção. A terceira vez Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, um dia eu te dei uma rede, você se tornou pescador de homens.
cajado de um pastor. Eu estou restaurando o teu ministério. Talvez você que veio aqui hoje é um Pedro. Talvez você está desanimado, você está angustiado, você caiu, você fracassou, você resvalou os pés, você acha que não dá nem para ser crente direito mais, você está pensando até em deixar a igreja, você está envergonhado, você está com vergonha de você mesmo. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui nesta noite para restaurar a sua vida, para restaurar a sua alma, para colocar você de pé. Talvez você está aqui hoje, já foi um homem de linha de frente. Quem sabe você está aqui hoje, você já foi alguém de vanguarda. Quem sabe você já está aqui hoje e você já foi um homem de trabalho intenso na obra de Deus, um homem ousado, um homem corajoso, um homem que não media esforços para fazer a obra de Deus, e hoje você está pensando em desistir, e hoje você está pensando em recuar, e hoje você está de braços cruzados, e hoje você apenas se assenta no banco da igreja, e Jesus está aqui hoje para restaurar o seu ministério. Mas eu quero dizer uma coisa para você, para concluir, que me marca muito. Chega no verso 18, confira comigo o verso 18. Jesus diz assim para Pedro: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, te levará para onde não queres. A pergunta é: o que é que Jesus quer dizer com isso? E a resposta e a explicação está no verso 19. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Houve um dia que Pedro disse para Jesus: Senhor, por ti darei a minha própria vida. E deu mesmo. E deu mesmo. Porque corria o ano 68. Diz Eusébio, um dos pais da igreja, no final do governo de Nero, a perseguição avassaladora contra a igreja, como um fogo crepitante, se espalhava por todo o império. E Pedro foi preso. E Pedro não era um cidadão romano, era um homem comum. E a pena de morte para um homem comum, para alguém que era considerado perigoso para o Estado, era a crucificação. E Pedro foi crucificado. E diz Eusébio que quando ele estava sendo crucificado, ele disse para os seus algozes: eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. E assim ele morreu, crucificado, e glorificou a Deus com este gênero de morte. O que é maravilhoso é que Jesus, ao alertá-lo para esse gênero de morte, disse para ele: segue-me. Não é seguir para a riqueza, não é seguir para a fama, não é seguir para o sucesso, é seguir para a morte. Porque aquele que ama a sua vida perde a sua vida, mas aquele que perde a sua vida por causa de Cristo ganha a sua vida. E a partir de agora que Jesus restaura Pedro, e Jesus restaura o ministério de Pedro, este é um outro homem. Agora este homem vai orar, agora este homem vai ser cheio do Espírito Santo, agora este homem vai enfrentar cadeias, agora este homem vai enfrentar açoites, agora este homem vai enfrentar prisões, agora este homem vai confrontar as autoridades, agora este homem vai pregar com poder e as multidões vão se converter, agora este homem vai orar pelos enfermos e eles vão ser curados, agora este homem ora e uma morta ressuscita. Até a sombra deste homem tem a virtude do poder de Deus. E eu quero dizer para você que Pedro mudou de endereço. Pedro mora debaixo da sua pele. O coração de Pedro bate no seu peito. O sangue de Pedro corre nas suas veias. Você tem o DNA de Pedro. Você é Pedro. E Jesus está aqui nesta noite
para restaurar você, para restaurar o seu ministério, para capacitar você, para revestir você de poder e para instrumentalizar a sua vida, para que você glorifique a Deus na sua vida e através da sua morte. Que Ele nos abençoe. Amém.